PMs de Cristo era uma entidade civil, sem fins lucrativos, não governamental, é uma associação. Ela reúne entre os seus membros policiais, militares, cristãos evangélicos das mais diversas denominações que professam a fé cristã e tem como objetivo levar sempre uma mensagem de esperança, de vida, de amparo, de acolhimento à família policial militar. Então ela faz parte de um processo que nós temos de valorização da figura humana do policial. Ela procura amparar o policial nos seus anseios, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, entendendo que o policial ele está sempre vivendo em limites muito extremos da sociedade, porque ele está sempre sendo exigido no atendimento de ocorrência, no socorro a pessoas, em pessoas fragilizadas emocionalmente, pessoas que estão passando por alguma dificuldade e necessitam de um socorro do policial. E esse policial que tem que se ver enfrentando as mais diversas adversidades da sociedade, ele também precisa ser amparado, precisa ser acolhido, precisa ser fortalecido no seu lado emocional, na sua estrutura pessoal, na sua área familiar. E os PMs de Cristo trabalham fortalecendo esses princípios e valores com base na mensagem de Cristo. A sede da associação é um espaço físico, um lugar onde nós precisamos ter nosso controle administrativo, uma resposta, um trabalho no sentido de uma comunicação, uma divulgação do trabalho, mas a essência do trabalho ela se desenvolve nas mais diversas unidades da Polícia Militar. É aonde o PM de Cristo, aquele que consegue compreender o seu papel como missionário dentro da corporação, ele entrega a mensagem, ele fortalece aquele colega que trabalha na sua seção, que ele traz uma palavra de esperança, que ele faz uma mudança no seu setor no sentido de valorizar as pessoas que estão próximas da sua atividade, que ele está firmado na questão de procedimentos, de correção, de caráter. É aonde se desenvolve o trabalho dos PMs de Cristo de uma forma anônima e invisível, mas real e verdadeira. O trabalho dos PMs de Cristo, ele nunca é excludente. Ele procura acolher, ele procura agregar valores e pessoas que desejam colaborar com a missão dos PMs de Cristo. Logicamente, ele tem um público segmentado, ele tem um foco, que é a família policial militar. Mas nós contamos para o desenvolvimento dessa missão com a colaboração das mais diversas pessoas dos diversos segmentos da sociedade. São líderes religiosos, são autoridades públicas, são empresários, são pessoas que se sensibilizam com a questão e a necessidade da família policial militar e acabam colaborando conosco nas mais diversas áreas de atuação. Todas as pessoas são bem-vindas. Logicamente que nós temos base, nós temos uma estrutura, nós temos um fundamento na qual acreditamos e queremos compartilhar. Agora, as pessoas são bem-vindas. Nós entendemos e sabemos que existem pessoas que querem o bem, querem professar aquilo que é correto. Nós estamos propagando paz, estamos propagando esperança, estamos anunciando que há vida e que o melhor de Deus está por vir na família policial militar e também na sociedade. E queremos que essas pessoas se sintam à vontade para estarem conosco, para colaborar e participar desse processo que nós temos de transformação e de mudança da família policial para melhor. PM de Cristo não é religião. PMs de Cristo é uma missão. Ele tem uma base, a base dos PMs de Cristo, como o próprio nome indica, é a mensagem insubstituível de Cristo, de alguém que se entregou em favor do seu próximo. E aí nós traçamos um paralelo entre a atividade do policial, que é uma atividade nobre, divina, uma atividade preciosa, e ele também, a exemplo de Cristo, ele também oferece a sua própria vida em favor do seu semelhante, como Cristo fez. Se preciso for, o policial está disposto a oferecer a sua própria vida em sacrifício em prol do seu semelhante, a exemplo de Cristo. PMs de Cristo não é uma igreja. PMs de Cristo ele conta com a colaboração da igreja, mas da igreja num sentido universal, no sentido amplo, no sentido de que todos aqueles que professam a fé cristã também fazem parte da igreja. No corpo de associados, de pessoas que são colaboradores dos PMs de Cristo, nós temos pessoas das mais diversas denominações cristãs. E nós trabalhamos com um foco fundamentado na mensagem de Cristo, nos princípios e valores cristãos,
que fortalecem o caráter, a ética cristã, o modo de atuação correta, profissional, de valorização da figura humana, a dignidade e do respeito à vida e aos valores essenciais da pessoa humana. Toda vez que nós fazemos uma viagem e estamos em determinado ponto dessa caminhada, nós precisamos saber a distância que ainda precisamos percorrer, mas precisamos olhar também no retrovisor da vida e entender já os passos que nós demos. E por uma questão de justiça é preciso ressaltar e destacar com gratidão todo o apoio que o comando da polícia, sensível à necessidade do amparo, do acolhimento da família policial, tem emprestado à missão dos PMs de Cristo, que é uma entidade parceira, que é uma entidade que procura colaborar com a instituição policial militar no sentido de valorizar o seu profissional, no sentido de resgatar valores, de apregoar uma boa mensagem. Eu queria compartilhar uma questão para as pessoas que veem PMs de Cristo e se perguntam: olha, mas de que maneira que eu posso participar? De que maneira que eu posso fazer parte desse grupo de pessoas que são sonhadores e querem transformar essa realidade que é tão adversa e diante de um desafio tão grande? Eu queria relatar uma passagem que fala quando Jesus estava com uma multidão e o dia já entardecia e aquela multidão estava faminta, cansada, e os discípulos se aproximaram do mestre e disseram para ele: mestre, despede a multidão para que elas possam ir às aldeias, possam ir aos campos da vizinhança e assim possam se hospedar e se alimentar. A resposta do mestre foi: dai-lhes vós mesmos de comer. Essa resposta é para os nossos dias, é para ainda hoje. Embora sejam grandes desafios e haja uma multidão à nossa volta que seja faminta, que esteja cansada, que precisa de amparo e acolhimento, a responsabilidade é nossa. Muitas vezes ficamos esperando uma posição do governo, uma posição do comando de corporações, quando nós mesmos temos um papel a desempenhar. E eu queria chamar você que entende essa responsabilidade, que também chama o Mestre de Senhor, que também tem Jesus como seu Mestre, como seu Salvador, para que você pudesse assumir a responsabilidade de entender que esse papel ele é nosso. Primeiro, quando o Mestre disse: dai-lhes vós mesmos de comer, ele disse para todos. Ele não disse para um ou para duas pessoas em particular. Dai-lhes vós mesmos de comer. É uma ordem, é um imperativo, é uma necessidade que aquelas pessoas têm. O mestre disse isso porque tinha compaixão, porque ele tinha amor por aquelas pessoas que estavam passando por uma necessidade. E segundo, ele sabia que era possível. Muitas vezes queremos colocar nas mãos de autoridades constituídas, de órgãos ou de comandos de instituições, uma responsabilidade que é do corpo, que é daquele que é chamado por Deus para operar nessa mudança. O seguinte aspecto é o seguinte, que as pessoas apresentaram ao mestre aquilo que tinham. Eram 5 pães e 2 peixinhos. Muitas vezes pensamos que o que temos é pouco, mas é exatamente o suficiente para aquilo que Deus quer fazer em nosso meio. Então eu queria chamar você para que se unisse nesse desafio e compreendesse que aquilo que você tem é exatamente aquilo que Deus precisa para agir como uma força para a mudança em nossos dias. Há uma multidão que está à nossa volta, que espera esse nosso posicionamento. Apresenta o que você tem, com seus recursos, com seus talentos, com a sua boa vontade. E a multiplicação, ela fica nas mãos do Mestre. Venha fazer parte desse grande corpo e nós vamos ver a mudança e a multiplicação de pães e peixes que vai alimentar uma grande multidão. Muito obrigado. Caro amigo, irmão e associado dos PMs de Cristo, eu queria ter um momento de fala contigo. Eu sou o capitão Joel Rocha e estamos assumindo a gestão dos PMs de Cristo nesse biênio de 2010 e 2012. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua preciosa contribuição, pelo fato de nós estarmos juntos, sonhando com os mesmos objetivos, com a mesma meta e termos a mesma determinação na caminhada. Tanto eu quanto você somos voluntários e respondemos a um chamado que Deus tem feito conosco. Esse trabalho é um privilégio, e todo privilégio também é acompanhado de uma grande responsabilidade. Eu queria dizer que nós temos grandes sonhos, e eles só se tornarão realidade se nós sonharmos juntos, se nós tivermos no Senhor a mesma determinação, no propósito de unidade, de estarmos conectando e ligando aqui na terra aquilo que acreditamos ser ligado nos céus.
Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um momento especial, um momento de grandes oportunidades. E eu queria te lançar a esse desafio. Sabe que muitas vezes as oportunidades passam e por não compreendermos, por não estarmos debaixo de uma mesma visão, elas acabam indo embora e nós depois lamentamos o tempo perdido. Havia uma passagem, momento em que Jesus havia passado já pela morte, havia ressuscitado, e os discípulos até tinham ouvido falar que ele tinha ressuscitado. Mas eles estavam tão enfiados, cabeça tão mergulhados nos seus próprios pensamentos, que acabaram caminhando, diz a Bíblia, 2 discípulos a caminho de uma aldeia distante, que chamava Emaús. Cabeça baixa, deprimidos, cansados da viagem, eles começaram a se lamentar e não enxergaram a oportunidade que aquele momento representava. Eles estavam com a melhor mensagem que o mundo jamais poderia ter outra igual, de que o Senhor tinha passado pela cruz, pago pelos nossos pecados, havia ressuscitado e estava esperando que eles se posicionassem, assumissem o grande papel que estava reservado para a igreja, de apresentar Cristo com uma mensagem de esperança, de vida, de salvação, uma mensagem de renovação. Diz a palavra que o Senhor começou a caminhar com eles e eles não se aperceberam. Às vezes nós não nos apercebemos da oportunidade, da mensagem que está ao nosso lado. E somente quando em determinado momento o Senhor partiu o pão, é que um olhou para o outro e disse: mas não ardia o coração quando ele falava conosco? Sabe, nós precisamos entender e estarmos sensíveis para compreender que ainda hoje a palavra de Cristo, a mensagem do Evangelho, a possibilidade de fazer uma transformação nessa sociedade, na corporação que pertencemos, essa palavra precisa arder em nosso coração. Essa palavra precisa nos levar de volta para o caminho que muitas vezes temos deixado de lado. Precisamos nos posicionar e dizer: olha, nós precisamos voltar, nós precisamos com dinamismo comunicar a esperança, de comunicar que há alegria, de que o amanhã com Deus ele há de ser melhor. Eu quero te chamar para que você possa se unir nesse mesmo propósito, com dinamismo, com garra, compreender o momento que nós passamos, que é um momento de grandes desafios, sim, de grandes lutas, mas também de grandes vitórias. Venha estar conosco, venha fazer contato, venha verificar de que maneira e de que forma você pode emprestar os seus talentos, os seus recursos, para que a gente possa promover essa grande mudança e essa grande transformação que esse tempo está reservado para nós. Faça contato conosco, estamos reformando o site, estamos com grandes projetos, temos um DVD que está próximo de um lançamento, temos um trabalho de reestruturação do estatuto, estamos com o propósito de adquirirmos uma sede própria e assim uma série de sonhos, mas que só será possível se você estiver compartilhando conosco deste mesmo propósito. Eu te chamo e convido para que você esteja fazendo parte dessa grande rede de oração pela família policial militar, junto com os PMs de Cristo. Um forte abraço. Querido pastor, eu queria falar contigo sobre a missão dos PMs de Cristo. PMs de Cristo é um trabalho desenvolvido por voluntários policiais militares, cristãos e também voluntários civis que tem por objetivo levar uma mensagem de esperança, de paz, uma mensagem de vida e de alegria para a família policial militar. PMs de Cristo, enquanto organização, ela é uma entidade civil não governamental. Enquanto missão, é preciso dizer que ela não é uma igreja e nem faz parte de uma igreja ou denominação específica, mas que ela é uma instituição adenominacional. Os seus voluntários pertencem às mais diversas denominações da comunidade cristã evangélica. E eles são voluntários e desenvolvem como missionários urbanos, como missionários segmentados, um trabalho junto à sua corporação que passa por tantos desafios, que passa por tantas adversidades, que atua diuturnamente nas cidades onde tem o trabalho policial militar, nos mais diversos rincões do estado de São Paulo, sempre pronto para atender a população, de dia ou de noite, no sol, na chuva, em quaisquer dias do ano. O policial está sempre atendendo as pessoas em suas necessidades. E PMs de Cristo procura socorrer esse policial diante também dos seus anseios, das suas fragilidades emocionais, da sua necessidade de uma estruturação familiar. E eu queria convidar para que o amado pastor pudesse se inteirar, pudesse conhecer melhor essa missão dos PMs de Cristo e motivar aqueles que fazem parte
do seu aprisco, do seu rebanho, do seu pastoreio, daquelas pessoas que estão agregadas à sua comunidade, que consigam também, que possam também fazer parte dos PM de Cristo. Nós queremos contar com o seu apoio, com o seu entendimento e com o seu incentivo para que essa família possa crescer e assim nós alcançarmos mais vitórias para um trabalho que entendemos ser do reino do próprio Senhor Jesus. Obrigado.